Então, quando eu aproximo a nossa empresa, a empresa antirracista, antipatriarcal, dessa estratégia de produção de narrativas, principalmente ficcionais, eu estou querendo muito apontar, Eduardo, que é, do ponto de vista da linguagem, dos imaginários, que é uma tarefa que se parece muito com o que foi Hollywood. Você cria narrativas, essas narrativas, elas se candidatam à perenidade, elas querem ser matrizes do bem-estar, da felicidade, da força, do poder, do domínio, né? E o poder se dá a partir daí, é quando você tem os discursos, eles são capazes de circularem socialmente e não deslizarem na cadeia discursiva. As mulheres negras vêm transformando o nada, o rebaixamento a que foram submetidas pelo colonialismo e pela escravidão, em quase tudo, diz a Rosane Borges, doutora em Comunicação e Linguagem pela USP e professora da PUC São Paulo. Com a expressão quase tudo, ela faz referência a uma infinidade de iniciativas que buscam tirar as mulheres negras da base da pirâmide social e, ao mesmo tempo, construir novos imaginários para enfrentar os estereótipos racistas e sexistas que se afirmaram ao longo dos últimos séculos. No livro Imaginários Emergentes e Mulheres Negras, a Rosane analisa essa questão e defende que a emancipação das mulheres negras demanda a construção de uma fábrica de imaginários, semelhante a Hollywood, para criar um novo conjunto de narrativas. Na nossa conversa, ela discute as imagens negativas criadas pelo colonialismo sobre as pessoas negras e afirma que essas representações se tornaram uma profecia autorrealizável que continua perpetuando desigualdades e o racismo. Ela também diz que esse imaginário que impede que as mulheres negras sejam vistas como pessoas que importam tem tudo a ver com a indicação de Jorge Messias ao STF pelo presidente Lula em 20 de novembro, o Dia da Consciência Negra. Eu sou Eduardo Sombini e este é a Ilustríssima Conversa. Rosane, seja muito bem-vinda ao Ilustríssima Conversa, é um prazer ter você aqui. Bom, você escreve na introdução do livro, né, que, abre aspas, essa obra é uma tentativa incompleta de apresentar e acompanhar gestos e atos de transformação empreendidos por mulheres negras destinados a formular e executar um projeto de mundo e de país. Então, para a gente começar, eu queria te pedir para falar sobre as origens desse livro, o que te motivou a escrevê-lo e como você chegou a essa forma final. As origens desse livro, Eduardo, ele vem de diferentes focos, né? Da minha atuação enquanto ativista dos feminismos negros, de pensadora, de pesquisadora e de alguém que, ao se posicionar no mundo a partir desses dois lugares, né, acadêmico, de pesquisa e do ativismo, também transita, digamos assim, na política mais amplificada. Então, esse livro ele é fruto desses olhares que se cruzam, esses olhares que me orientam e que prismam a minha visão de mundo. E a partir desses olhares eu tentei dar protagonismo para as mulheres negras, no sentido de que haja um reconhecimento de que muitas das mulheres negras são intelectuais, são pensadoras, né? Mas eu quis tentar avançar nesse reconhecimento. É dizer que essas mulheres elas são pensadoras intelectuais, mas como é que elas pensam o mundo e qual é o legado que elas deixam a partir do pensamento delas. Então esse é, digamos assim, o que me impulsionou, né, para produzir esse livro. Em uma das partes do livro, acho que é a terceira, né, você se volta para os padrões visuais hegemônicos que ao longo da história buscaram rebaixar e desumanizar as mulheres negras, né, justamente o oposto do seu esforço nesse livro, dos ativismos, do feminismo negro, de várias outras iniciativas, né. E aí você recorre, achei isso bem interessante, né, ao conceito de imagens de controle e discute o repertório que estereotipou as mulheres negras, né? Muitas vezes vistas como sexualmente atrativas ou talhadas para o trabalho doméstico e nada mais, né? Então eu queria que você falasse um pouco sobre isso, né? As imagens e os arquétipos que foram repetidos ao longo da história para representar as mulheres negras, né? Como elas se reproduzem hoje em dia. Para mim, a questão das imagens, dos arquétipos, dos estereótipos,
não se circunscreve tão somente ao domínio da representação visual nas telas, né, ela diz respeito à nossa constituição de pessoas, de seres humanos. Então o debate que eu enfrento, né, por que que eu trago imagens de controle para um livro, né, que pensa também política, que pensa em imaginários? É que não há um reconhecimento da nossa humanidade se antes não houver a implosão dessas imagens de controle que antecipadamente nos circunscrevem em lugares da subalternidade. O racismo e o patriarcado, eles funcionam ao modo de é como se fosse um autômato, um piloto automático que já nos diz qual é a boa rotina do mundo e nessa boa rotina, qual é o nosso lugar na paisagem. Então, sinteticamente, a imagem de controle é um termo que vem da Patrícia Hill Collins, ativista, pensadora estadunidense, e da Lélia Gonzalez, que não colheu um termo dessa forma, mas ela já trabalhava com a ideia dos estereótipos. E pensar nessas imagens, Eduardo, é trazer, primeiro, uma possibilidade da gente diagnosticar e examinar como o racismo funciona, a economia psíquica, política, subjetiva e estrutural do racismo de um lado, e de outro, ao reconhecermos que as imagens elas têm esse poder de construir identidades e identificações, elas também têm o poder de subalternizar, de violar, de excluir, de violentar, não só simbolicamente, mas física e materialmente. Então o livro ele tenta, apresentar o domínio das imagens, e aí colocando os estereótipos, arquétipos, os protótipos como um domínio que não é apenas de uma análise, né, do nosso repositório imagético, mas esse repositório imagético ele é um dínamo fundamental para a perpetuação e aprofundamento do racismo, do sexismo, da discriminação, do preconceito e da exclusão. Perfeito. Eu não me lembro exatamente o termo que você usa, né, mas você fala que o colonialismo, foi muito bem sucedido em criar uma espécie de repertório de imagens e de palavras, né, para tratar desse outro do Ocidente, desse outro colonizado, né. Eu queria que você falasse um pouco mais sobre isso, né, talvez dê alguns exemplos, um pouco mais concretos de como esse repertório se constituiu e como esses outros foram sendo representados, foram sendo nomeados, foram sendo tratados, né, ao longo da história. A gente costuma dizer, não só eu, mas todo um pensamento negro, a inteligência negra, que o racismo ele só é um projeto que até hoje, infelizmente, deu certo, é eficiente, embora, né, as estratégias de combate estão aí tentando destroná-lo, né, mas ele só é eficaz, eficiente, Eduardo, porque ele se pauta por um regime de imagens que tem que esculpir o outro negativamente. Para escravizar, para subalternizar, o outro tem que acreditar que aquele lugar dele é um lugar imaginário, real, que corresponde à realidade. O racismo não é à toa que a imagem é fundamental. O racismo tem que dizer que numa lógica de uma equação matemática, que A não é igual a B, o B não é igual a A. E para ele estabelecer essa lógica de desigualdade de partida, ele tem que criar um repositório de imagem que sequer é fundante sobre o outro. Então você tem que esculpir o outro, não é que eu seja racista, é que eles são violentos, eles vêm e estupram as nossas mulheres, não é que eu seja xenófobo, mas eles fazem arruaça na rua. Então você vai esculpindo, e esse modo de conceber o outro vira quase como se fosse uma profecia autorrealizadora, né. Não é que a gente seja racista, mas veja, no caso dos Estados Unidos, são eles, a população negra masculina, que é a maioria, né, que constitui a maioria no sistema penitenciário. Portanto, essa maioria só confirma que de fato eles são violentos. Então a gente não sabe mais o que vem primeiro, se é o ovo ou a galinha. É como se fosse, repito, uma profecia autorrealizadora, que se alimentam do discursos para validar uma suposta prática, um dado real, empírico e um dado que sequer é imperturbável. Não é que a gente seja racista, mas as mulheres negras sim são mais fortes, elas resistem. Por isso,
quando os hospitais públicos têm que escolher aplicar algum procedimento anestésico nos hospitais, e quando há uma carência desse procedimento, a mulher negra não recebe, porque tem que ter escolha. Não recebe por quê? Porque está no nosso imaginário coletivo que as mulheres negras resistem mais à dor. Mas de onde vem essa ideia estapafúrdia? Vem da escravidão. Quando nós fomos, as nossas ancestrais, quem vem antes de nós, foi, submetida a um trabalho brutal, né. Há relatos de mulheres com os seios cheios de leite, depois de parirem, terem que carregar toras pesadas de madeira. Ao contrário do que a literatura, as novelas nos mostram, né, a mulher negra sempre está na cozinha, lavando roupa, não havia divisão sexual do trabalho na escravidão. Então esse é um exemplo um pouco para a gente pensar como uma imagem deturpada, forjada pelo sistema escravista, constrói um imaginário romântico inclusive, né, a fortaleza, a força, e como isso se reproduz no cotidiano de tal sorte que alimenta a violência obstétrica. Nessa tragédia criminosa, mulheres negras morrem. Percebe? Então tem uma imagem que constitui um repositório, que eu estou chamando de imaginário, e esse imaginário é a grande máquina que faz girar essa boa rotina do mundo que vira um dado imperturbável, né. Então a gente tem além, eu acho que essa imagem de controle da mulher forte, da mulher que resiste a tudo, a gente tem essa aí também tem o imaginário da mulher faltante. Né, o fato da gente estar na base da pirâmide, e obviamente que as mulheres negras sofrem as piores iniquidades, a exclusão, nós não estamos negando isso, mas nós não somos só isso. Quando você só é faltante, Eduardo, você não está apta a ser ministro do STF, por exemplo. Você está no lugar de a quem tudo falta, inclusive a capacidade cognitiva, intelectual de pensar o comum. Como é ser uma ministra do STF, uma ministra do planejamento. Então eu costumo dizer que essas imagens de controles, elas são danosas, porque não são apenas imagens, repito, que incidem nos sistemas midiáticos, nos regimes de visibilidade, o que já é muito, né, já é algo muito complicado, mas elas dinamizam a lógica da política em todas as suas latitudes e dimensões, na política institucionalizada, nas formas como a gente projeta, né, esse outro. Todo projeto euro-ocidental e que a modernidade acaba adotando, amplificando, é um projeto que estabeleceu linhas divisórias, né, que são os civilizados e os bárbaros. Quando a gente pensa a figura da Sarah Bartman, aquela mulher sul-africana conhecida como Vênus Hottentote, eu digo que ela funda para o Ocidente colonialista, racista, escravagista, um ideal, um protótipo do que era a mulher negra. Anômala, estranha, grotesca, e aquele corpo serviu para boa consciência ocidental dizer: "A gente está fazendo até o favor de escravizá-los, eles realmente são bárbaros. Que corpo é esse?", né. Então eu acho que a gente tem aí imagens de controle que se alimentam desses protótipos, ou seja, de uma matriz, e toda matriz ela produz réplicas, né. Eu acho que até hoje a gente tem réplicas da nossa imagem, a partir desse lugar que a Sarah ocupou, né, pra especulação ocidental. Rosane, eu queria voltar a algo que você já adiantou aqui, que é esse debate sobre a estética que você faz no livro, né? Mais especificamente sobre como a emancipação política de mulheres negras está diretamente relacionada à força e ao alcance das manifestações culturais negras, né? E no livro você recorre, né, à obra da Lélia Gonzalez, entre outras pensadoras, outras intelectuais, e aquela ideia que ela desenvolve, né, de que as mulheres negras que sempre foram tratadas, né, como lixo pelos discursos colonialistas, racistas e sexistas, agora vão falar. Eu queria que você detalhasse um pouco o argumento que você desenvolve, né, no começo do livro e como os trabalhos da Lélia Gonzalez influenciaram o seu pensamento. A Lelé é uma das pensadoras, eu digo que são vozes paradigmas, né, que orientam, o livro. Eu começo o livro com um diálogo com o pensamento ocidental masculino, prioritariamente por estratégia, e chega um momento que eu faço um giro, né.
eu trago as mulheres negras como vozes, paradigmas, e a Lélia Gonzalez é uma delas, porque para a gente reivindicar a humanidade, a nossa presença no mundo e dizer esses imaginários emergentes que são dessas vozes, dessas mulheres, para eles serem validados, eles demandam um reconhecimento, um movimento que é de antecipação. E esse movimento eu digo no livro que ele é fundamentalmente estético. E o estético não no sentido recorrente, né? Não é no sentido apenas da beleza, não é estética ocidental. E aí, para mim, a Lélia Gonzalez foi fundamental, porque a noção de estética é a reinvenção radical de uma existência. É isso que a Lélia Gonzalez faz com a gente. Quando ela diz, agora o Lício vai falar em Numa Boa, eu sempre venho confrontando uma voz corrente que diz: olha, a Lélia reconhece o nosso lugar de lata de lixo, porque como descendentes herdeiras das mazelas da escravidão, a gente continua na base. E eu insisto, Eduardo, que ela faz exatamente o contrário. Ao dizer o lixo vai falar em Numa Boa, ela desloca, ela deixa de ser lixo. É um pouco, eu coloco ela em ombreio a Lélia nesse momento com a Spivak, quando pergunta pode o subalterno falar, muita gente acha que ela diz que o subalterno não fala. Não, o subalterno é aquele que não pode ser ouvido, porque quando a audição deixa de ser subalterno. E a Lélia faz isso, a gente deixou de ser lixo quando ela enuncia, agora o lixo vai falar em Numa Boa, porque ela está dizendo, agora vocês vão me ouvir. E aí, quando a gente ouve, a decisão, a escuta é uma decisão política. Você só ouve com aquele com quem você, do ponto de vista do contrato social da humanidade, é um igual a você. Então ela deixa de ser isso, porque ela foi ouvida. Então, escutar a Lélia e tomar a Lélia como um paradigma do livro, principalmente nesse capítulo, é um pouco também promover esse deslocamento. Então eu diria que não é mais o lugar de fala, é a fala como lugar. Pela fala, ela deslocou a gente para outro lugar, da emancipação, da autonomia, e aí a estética é esse empreendimento em que a gente está falando, normalmente, quando a gente fala de estética e do belo, das apreciações do belo, a gente está falando, sempre fala de inspiração. A tradição ocidental nunca fala de inspiração. E eu digo que para os povos negros indígenas, né, e a Lélia traz isso, a Beatriz, a estética também, ela tem esse outro lado, né, da respiração. A gente não só inspira, a gente não só sorve o que tem no mundo, o que a tradição estética ocidental fez. A gente também inspira, ou seja, a gente é afetado pelo outro, a gente é afetada pelo outro, né? Então eu acho que essa dimensão da estética como inspiração e expiração foi também o que me motivou a trazer a Lélia e tantas outras mulheres para dizer que não é só um movimento de sorver o mundo e avaliar esse mundo, mas é de ser afetado por esse mundo, né? Pelo, né, o hálito das mulheres negras nesse movimento duplo aí da respiração. Uhum. E nessa parte, né, outro ponto que você destaca é a sua discordância com os princípios do afropessimismo, né? Você prefere lembrar que a escravidão e o racismo não condenaram as mulheres negras ao rebaixamento unicamente, né? Mas que essas heranças perversas foram transformadas de alguma maneira em matéria-prima, né? Pelas mulheres negras para ressignificar o mundo. Queria que você explicasse melhor como você pensa essa questão. Entre as várias tretas que um livro coloca para circular, eu acho que essa é uma das que o meu livro vai colocar aí, porque é um debate que eu venho fazendo muito e eu gosto, respeito toda a linha, né, do afropessimismo estadunidense, mas eu acho que a nossa grande e a minha discordância em relação aos postulados do afropessimismo é que nós, negros brasileiros, negras, mulheres e homens negros, a gente reconhece que o racismo, num contexto do capitalismo nosso, tardio, etc., continuou nos rebaixando, nos excluindo. Daí, os resultados mostram, né, da gente estar na base da pirâmide da sociedade, mas desse lugar também a gente promoveu gestos de emancipação. E o que eu estou chamando de gesto de emancipação? É esse deslocamento que fez a Lélia, e ao deslocar, a gente virou reis e rainhas do Congado.
né? Há uma frase em que atribuem que é do Sartre, né? Que é de onde você me nega, é de lá que eu me afirmo. Eu acho que esse movimento os negros estadunidenses não fizeram, pelo menos ao nosso modo. A gente fez. Eu acho que o afropessimismo ele estaciona nesse lugar. O que fizeram com a gente? Estamos no século XXI e não há nenhuma mudança. A temporalidade parasitária continua nos atravessando, o que é verdade. Mas nessa temporalidade parasitária, desse passado que não passa, nós, pessoas negras, construímos um presente, uma possibilidade de futuro em que a gente conquista a nossa emancipação e autonomia, que não significa poder, Eduardo, é outra coisa. Das bordas, nós nos emancipamos. Das bordas, nós ganhamos autonomia. Continuamos não tendo poder, obviamente, né? A Bell Hooks já diria, qual é o deslocamento da margem ao centro, né? Nós não estamos ainda no centro. Então eu faço uma crítica, confronto o debate do afropessimismo um pouco para destacar como é que nós, mulheres negras latino-americanas e particularmente mulheres negras e homens brasileiros, a gente conseguiu, a despeito das tentativas de morte, de aniquilamento, construir aí uma possibilidade de atualizar o postulado da Conceição Evaristo, né? Combinaram de nos matar, mas a gente combinou de não morrer. E essa combinação se dá não só no nível material e físico, mas no nível cultural, simbólico, cognitivo. E aí eu acho que essa é a nossa grande diferença em relação ao pensamento, a uma reflexão contemporânea mesmo, né, do que está sendo produzido pelos negros estadunidenses em relação a gente. Uhum. Rosane, você já falou aqui, né, da imaginação e do imaginário. Eu queria retomar um pouco esse ponto, né, porque você escreve, abre aspas, que destecer o que nos fizeram e retecer o que nós somos e podemos ser, demandam a construção de uma fábrica de imaginários semelhantes à usina de Hollywood. Isso ficou na minha cabeça e eu queria te pedir para trazer de novo alguns exemplos, né, dessa fábrica de imaginários, o que ela vem produzindo, né, que tipo de imagem, representação cultural, em oposição ao que historicamente foi hegemônico, vem sendo realizado nesse campo. Eu faço essa comparação também, assim, meio provocativa, porque se o imaginário, né, falando de maneira muito sucinta, né, quase banal, essa grande cartola, esse grande repositório de imaginários, para a gente imaginar é preciso discursos, e é preciso que essa fala, esses discursos, esses enunciados, eles entrem na cadeia discursiva. Mas já diria o Lacan que nenhuma verdade é alcançada se a gente não adotar a ficção. Então, quando eu trago Hollywood, é um pouco também para a gente. Tem uma frase que diz que quando a gente fala sem travas na língua, a gente diz o que quer. E a ficção, a anedota, a piada é um pouco isso, né? Ai, desculpa, eu não quis dizer isso. Na verdade, você quis dizer sim. Então, quando eu aproximo a nossa empresa, a empresa antirracista, antipatriarcal, dessa estratégia de produção de narrativas, principalmente ficcionais, eu estou querendo muito apontar, Eduardo, que do ponto de vista da linguagem, dos imaginários, que é uma tarefa que se parece muito com o que foi Hollywood. Você cria narrativas, essas narrativas, elas se candidatam à perenidade. Elas querem ser matrizes do bem-estar, da felicidade, da força, do poder, do domínio, né? Os Estados Unidos se tornaram um grande império a partir desse imaginário que eles construíram sobre eles, né? Embora esse imaginário está um pouco arranhado, implodido com o presidente que eles têm hoje, né? Mas isso foi muito forte, né? O soft power, essa ideia de projeção de uma nação democrática, livre, com valores a partir dessas narrativas. E as narrativas, né, foram muito fabricadas em Hollywood. Então eu digo que é muito parecido porque nós, mulheres negras, precisamos de narrativa que fragilizem essa grande cartola que já foi decantada, da fragilidade, da dor, da falta, da morte, da violência. A gente precisa de narrativas, criar esse repositório
E o poder se dá a partir daí, é quando você tem os discursos, eles são capazes de circularem socialmente e não deslizarem na cadeia discursiva. Porque veja, Eduardo, a gente já tem essas narrativas, mas como a gente não tem o poder, essas narrativas circulam, não é à toa que se chama discurso, eles giram, giram, giram e eles deslizam, porque eles não têm a força da fixação. A fixação de discurso se dá pela repetição e ao repetir, ao insistir, né, como o áparo do Drummond, quem sabe a gente se fixe, né. Mas essa fixação, elas tem que se dar, é por isso que eu acho que a ficção ela é importante, ela se dá num registro que não é da política estritamente, não é da denúncia, não é, ela vai se dando num lugar em que as pessoas podem que a gente possa construir laços de identidade, de identificação. E para mim, o imaginário ficcional, ele é fundamental, né, porque ele toca em áreas, né, no inacessível que todos nós carregamos, que a gente não sabe como a gente adere àquela, é como ir assistir um filme e você diz assim: "Gente, eu não sei exatamente porque eu gostei daquele filme". A gente tem padrões racionais, a gente tem um código estético, mas tem filmes que nos arrebatam e que a gente até diz: "Nossa, aquele filme é um pouco racista, mas eu gostei. Aquele filme", né, uma mulher diz: "Gente, mas aquele filme tem algo, mas tem algo nele que me tocou". Então eu acho que a ficção ela tem algo que nos fisga, e aí isso é importante para o imaginário que pra gente, para pensar os imaginários coletivos antirracistas, antipatriarcais, acho que a gente teria que aprender algo dessas narrativas que construíram matrizes que atravessam décadas, né, às vezes até séculos. Uhum, com certeza. E no livro, né, você apresenta, coletivos de teatro, realizadoras de cinema, atrizes e pessoas que atuam na televisão, né, todas nesse campo de construção de outro tipo de narrativa, além, é claro, da literatura, de várias obras que você, discute ao longo do seu livro. O que mais tem te chamado a atenção, né? Que você poderia destacar que vem acontecendo recentemente, que tem feito sentido para você? Eu acho que muita coisa. A gente tem uma geração hoje, Eduardo, que é claro, é fruto dessa luta histórica, por isso que eu adoto a alavanca. A gente tem que avaliar em cada momento até onde a nossa alavanca está indo, desde o pós-abolição. E eu acho que a nossa alavanca chegou hoje, a alavanca da transformação, né, das conquistas, num reposicionamento. Claro que a gente pode aí elencar várias questões que possibilitaram esse reposicionamento. As políticas de ações afirmativas foi um dos tópicos importantes para reposicionar as políticas de cotas. A gente tem uma geração de cineastas, meninos e meninas negras, de dramaturgas, de dramaturgos. Eu acho que a gente tem hoje um reposicionamento do campo da disputa narrativa, que é um termo que também está muito desgastado, e que reposicionou o debate. Quando a gente tem uma renovação no teatro brasileiro, essa renovação se dá fundamentalmente porque jovens negros montaram coletivos, isso é muito. E teatro é corpo. E quando a gente pensa corpo, a gente pensa poder. Só é possível a gente questionar o poder se a gente pensar a corporeidade. E o teatro fez isso. O teatro subverteu uma lógica da presença do palco, das corporeidades. Então eu diria hoje o que eu avalio muito, é por isso que eu trago esse bonde, essas referências. Claro, muita gente ficou de fora, porque não dá para esgotar os nomes todos no livro, mas eu venho insistindo de que se é para a gente implodir um imaginário colonial e racista, é preciso que a gente ouça, que a gente acompanhe esses movimentos, né, contemporâneos, que estão aí criando novas gramáticas ou outras gramáticas de produção. Porque voltando a essa ideia do imaginário, da ficção, né, de Hollywood, a gente precisa ter outras gramáticas de produção, porque a Judith Butler tem uma frase que diz: "Não basta apenas a gente reivindicar com reconhecimento. A gente tem que questionar as normas que atribuem o reconhecimento diferenciado". Então tem uma questão de norma e de uma gramática, Eduardo, eu vou dar um exemplo pessoal. Quando eu fazia a graduação, já há um tempo, o técnico que nos acompanhava para fazer bancada, ele dizia assim: "Ah, Rosane, logo hoje que você vai para a bancada, você vê com esse cabelo assim". E aí eu dava risada, e ele dizia: "Não, eu não sou racista, é porque o cabelo crespo não pode disputar com a informação".
Claro que hoje isso já está em desuso, a gente tem mais os coutinhos, várias mulheres negras com cabelo crespo, mas havia uma gramática de produção que dizia que o cabelo crespo ele não estava esteticamente, ele não era prazível. Não havia uma plasticidade para essa nossa corporeidade, né. Então eu acho que esses grupos, eles também sinalizam, mais do que isso, eles colocam em funcionamento outras gramáticas de produção. Porque isso também nos leva as pessoas brancas a dizer assim: "Eu não sou racista", mas não basta apenas dizer que você não é racista. Qual é a gramática de produção que você adota, se você é jornalista, se você enfim, qualquer área para produzir uma matéria, né. Todas as suas fontes são brancas, tem algo estranho, né. Não que eu coloque a arte num lugar sacro que dela vem a revolução, porque a arte ela pode ser cooptada pelo capitalismo. Mas eu gosto de uma frase do Walter Benjamin que diz: "A arte é uma brecha. Por ela ser brecha, ela nos leva a apostar no radicalmente diferente, né". Eu acho que esses coletivos, esses nomes que eu trouxe, são exemplos aí, são modelos para a gente pensar essas outras gramáticas, outros saberes e fazeres. Rosane, um dos pontos de chegada das suas reflexões, sobre esse debate todo, é a ideia de tempo espiralar, né, da Leda Maria Martins. Queria te pedir para explicar, né, o que essa ideia significa e por que, para você, é tão importante pensar em uma nova forma de conceber o próprio tempo, né? Se a gente pensar que pouco mudou do ponto de vista das estruturas em relação às pessoas negras, a despeito das mudanças que foram significativas em termos de políticas, né, é preciso que a gente considere que esse tempo cronológico, o tempo de Cronos, ele também, estabeleceu uma aliança com uma concepção de humanidade, uma concepção de política. O tempo ele não é só marcador das nossas horas. O tempo também ele constitui as nossas existências, Eduardo. E eu venho muito discutindo, ouvindo, lendo a Leda Maria Martins, que é essa categoria dela, é dizer assim que há uma outra concepção de sujeito, de humanidade, de mundo, de política, supõe-se uma outra noção de tempo e de temporalidade, que não é necessariamente, e aí eu estou falando eu, Rosane Borges, né, não é o afrofuturismo, que eu também tenho algumas críticas, eu tenho dificuldade de usar o termo afrofuturismo, porque eu acho que a gente pega um termo que a gente não conseguiu reelaborar, que é o futurismo ocidental, europeu, né, e eu acho que não é o afrofuturismo, é o tempo espiralar, porque se a gente considerar que a pior tragédia da humanidade, que é a escravidão transatlântica, não é a escravidão, é a escravidão transatlântica, essa que sequestrou milhões de africanos, ela roubou o nosso tempo, que até hoje isso se reflete, está na nossa pele. A gente tem que confrontar essa ideia de tempo. É o tempo que é o tempo do capitalismo. O tempo da escravidão foi o tempo do capitalismo. Porque veja, foi a única escravidão que a um só tempo converteu corpos em corpo moeda, corpo objeto e corpo mercadoria. Nenhuma escravidão fez isso. A escravidão em Roma não fez isso, a escravidão na Grécia não fez isso. Então, essa escravidão que destituiu corpos triplamente imprimiu uma noção de tempo. E é esse tempo da escravidão que o capitalismo importa, né, ele traz para sua base. Então, quando eu digo que é uma outra noção de temporalidade, e esse tempo espiralado da Leda Martins, é um resgate do passado, que não é o que ficou para trás, esse é o passado que opera no nosso tempo, e que, gesta o futuro do agora. O futuro não é algo que a gente tem que pensar, é como diz o Nego Bispo: "Com a gente é começo, meio e começo". Não há o fim, né, então o espiralar não é nem um circular, você tem, né, o começo, meio começo, começo, meio começo, porque trata-se de um sequestro de pessoas que civilizaram as Américas. Então eu acho que é preciso que, quando a gente fala em escala 6 por 1, outro tipo de escala para o trabalho, a gente está colocando em xeque essa temporalidade, porque é uma temporalidade que roça com a temporalidade escravagista.
é uma temporalidade que impede que nós habitemos um outro tempo, portanto, você também não habita um outro lugar, né, um outro espaço, uma outra dimensão de espaço. Então eu trabalho essa questão de tempo exatamente por isso, porque ela não é só o marcador de horas, não é só o cronômetro, conforma uma existência, né, um horizonte de existência. E a gente tem que construir outros horizontes para nossas existências. Rosane, você fala ao longo do livro, né, de capitalismo algorítmico, você fala muito das implicações, né, dessa onipresença das telas, do domínio das redes sociais. E eu queria te pedir, não é, para explicar um pouco melhor como você está pensando essas narrativas visuais, né, que desumanizam as mulheres negras, as pessoas negras de uma forma mais geral, nesse mundo que a gente vive, né, inundado de imagens, em que a gente está consumindo imagens o tempo todo no celular, nas redes sociais, né? O que isso muda qualitativamente? Eu acho que se a gente pensar assim, numa perspectiva de sobrevoo, a gente vai dizer: "Bacana, muda muito, porque a gente está ali nos regimes de visualidade", mas eu faço um alerta crítico dizendo que visualidade não significa visibilidade, e essa aparição, se eu defendo uma outra temporalidade, né, que não é essa temporalidade parasitária, Eduardo, a gente tem que observar os modos de aparição de visualidade do capitalismo algorítmico, porque, ser visual não é ser visível. Então o que a gente tem muitas das vezes, que a gente celebra, e eu acho que a gente tem que celebrar a nossa aparição, a nossa presença, mas muitas das vezes essa aparição, ela se dá em nome de gestos de captura do capitalismo. E aí eu digo, até brinco no livro, que a gente usa muito, né, o lacrar e o tombar para quem triunfa nas redes sociais com as suas opiniões, com os seus posts. Eu falo que lacrar e tombar são verbos funerários. Para mim, quem lacra e quem tomba, né, algo morre em quem lacra e quem tomba. E eu digo que morre o sujeito e triunfa o eu miserável. Fundamentalmente, o eu não vai para lugar nenhum, ele é miserável. O euzinho, né, por isso quando a gente fala de eu, o eu vai para o diminutivo. A gente se torna alguma coisa quando a gente é sujeita, né, ou seja, quando a gente tem alguma agência sobre a nossa história, uma história coletiva. Mas as redes sociais, elas não querem saber de agência sobre as histórias. As redes sociais, elas são fluxo ininterrupto desse tempo parasitário, né, desse tempo do relógio, da pressa, é vídeo até determinados minutos, é sempre assim, de vivências. Só que a vivência pela vivência, ela também não nos leva a lugar nenhum. Eu venho defendendo que a vivência, e aí é muito também um diálogo que eu tenho com o Walter Benjamin, que a vivência ela só traz para a gente uma possibilidade de transformação coletiva quando ela se converte em experiência. E aí é por isso que esse debate do capitalismo algorítmico, das visualidades, entram no livro não de forma celebrativa, de dizer: "O novos imaginários é isso, temos que estar em todo lugar", porque inclusive eu defendo que a gente não precisa reivindicar presença em todos os lugares, porque tem lugares que sequer deveriam existir. Então não se trata de uma representação indistinta, temos que estar em todos os lugares. A gente tem que questionar se alguns lugares deveriam existir, alguns lugares de aparição. Então esse que é o nosso grande desafio hoje, né. É o grande território social compartilhado, e eu estou lá, muita gente está lá, e eu acho que a gente tem que estar lá, mas é como a gente negocia a nossa aparição, para ela não ser capturada pela lógica algorítmica, né, desse capitalismo que está ali drenando tudo da gente, as nossas subjetividades, até as nossas estranhezas. Uhum. Rosane, você termina o seu livro, né, defendendo a plataforma do bem viver, né, como perspectiva de futuro, é algo, um termo que vem sendo usado, né, por organizações, movimentos sociais, né, pensado, né, como o horizonte utópico, né, que motiva a reinventar a cena e gestar o impossível, né, essa é uma frase sua, do livro. Eh,
Isso, por um lado, é uma utopia de um mundo diferente, mas, por outro lado, é bastante abstrato, né? Talvez algumas pessoas tenham dificuldade de entender concretamente o que essa proposta traz, né? E eu queria te pedir para explicar um pouco melhor, né, o que que essa ideia significa, que tipo de objetivo ela busca expressar. Eu acho que e é engraçado, a gente está marchando desde 2015 e a pergunta que não quer calar, quando a gente colocou o bem viver, assim, na praça pública, todo mundo: "Mas o que é o bem viver? Vocês estão se inspirando nos povos andinos", que tem sim uma inspiração dos povos andinos, né, a Constituição da Bolívia, etcétera. Mas eu costumo dizer e parece ser algo intangível, abstrato, algo que fica no campo de uma utopia que nunca se realizará. Mas eu venho defendendo que toda utopia, né, se a gente pensar, é aquilo que a gente estabelece, caminha, caminha, nunca alcança, porque você vai expandindo os seus horizontes de desejo. Acho que por isso eu gosto da palavra utopia por isso, né. Você não esgota, você só vai expandindo, por isso que a gente nunca alcança. Mas, do ponto de vista de um programa político que não vive só de utopia, mas vive de propostas, né, a gente marchou indicando propostas por reparação e por bem viver. Eu diria que o bem viver ele tem um desdobramento prático, Eduardo, porque bem viver para a gente redefine o conceito de vida. A vida para nós mulheres negras não se dá, não pode ser definida pelo nexo econômico necessariamente. E quando a gente afirma isso, o que que disso deriva? Do ponto de vista prático, né, deriva uma outra relação com a biosfera, quer dizer que a gente não pode mais ter uma relação de um extrativismo predatório, por exemplo. Deriva a gente colocar a justiça climática como uma reivindicação, um ponto inegociável da agenda das mulheres negras. Significa dizer que racismo ambiental hoje é uma pauta importante. Significa, já que a vida ela não se dá apenas pelo nexo econômico, pensar habitação, pensar arte, pensar moradia a partir de uma lógica, de partir de uma outra lógica. Aí muita gente até chega a perguntar: "É comunismo? É o socialismo?" A gente diz: "Olha, nós não temos ainda nome. Mas a gente tem uma ideia de um princípio e agora aí o bem viver, né, algo que a gente diz assim, a gente espera o Estado ser não capitalista, não, a gente quer o bem viver aqui e agora. A gente acha que inclusive que ao adotar o bem viver, e foi por isso que a gente marchou em Brasília, a gente está dizendo, a gente não vai, como tem uma amiga nossa, referência da militância, a Regina Dami, ela diz assim: "A gente não está indo para Brasília com a nossa lista de lavanderia, direito à saúde, ao saneamento, à educação. Não, a gente está dizendo que modelo de Estado que a gente quer. Agora, eu acho, particularmente, Eduardo, que enunciar o bem viver, enunciar a reparação, é a gente oferecer para a sociedade brasileira enunciados utópicos, quase poéticos, que confrontam com a miséria da linguagem discursiva. Eu venho insistindo assim, nos últimos anos, a gente não foi muito proficiente em enunciar palavras de ordem, bordões, que pudesse estar à altura do cotidiano. Eu brinco que na época do pós-golpe, ali o governo Temer, o Temer já estava no final do seu mandato, a gente dizia: "Fora Temer". Uhum. Eles já tinham passado os todos, a gente dizia: "Fascistas não passarão". E eu, num tom meio de brincadeira, eu digo assim: "O bem viver e reparação, pelo menos, tá à altura do cotidiano". Então eu acho que tem sim um desdobramento prático, para além da utopia que a gente defende, que é utópico, parece ser abstrato, mas o bem viver, ele é uma categoria, a palavra ela é uma categoria capaz de aterrar no Estado brasileiro, nos planos de governo, no trabalho de incidência social das organizações não governamentais, do movimento social e, quem sabe, da gente poder girar, né, a nossa forma de fazer política de outro modo, né, que a gente não ache que o enredo a gente só pode seguir aquele enredo, que não dá para fazer diferente. Acho que é isso que o Bem Viver diz, é possível fazer diferente. Então, sob esse ponto de vista, ele é político, ele é urgente, ele é concreto e ele é possível.
Bom, Rosane, para a gente se encaminhar para o final, né? Você acabou de falar da Marcha das Mulheres Negras. A gente está gravando esse episódio logo depois da marcha, né, em Brasília. Você faz parte da comissão organizadora, você estava lá. Então, queria te pedir para compartilhar um pouco, né, as suas impressões da marcha, um pouco do espírito da pauta de reivindicações. Você já falou sobre, né? Mas, enfim, né? Que repercussão vocês estão sentindo? Vocês esperam a curto prazo, a médio prazo, né? Enfim, dá um panorama do que aconteceu e das expectativas do movimento. As nossas expectativas foram as melhores, porque todas nós saímos impactadas, bom, no sentido positivo do termo. Eu ainda estou emocionada, estamos assim muito tomados por um espírito de alegria, de emoção e de dever cumprido. Eu acho que esse número expressivo de mulheres, Eduardo, sinaliza para a força das mulheres negras, sinaliza como nós nos constituímos como sujeitas políticas que procuramos emancipação e autonomia, mesmo sem ter poder. E, a partir desse lugar, a gente veio para Brasília reposicionar as nossas lutas históricas. E, ao reposicionar, a gente reatualizou aí o diálogo com o Estado brasileiro, com a política. E aí é preciso a gente lembrar que a marcha esse ano ela foi global. Tivemos 37 países marchando com a gente. E isso nos deu também uma dimensão nessa perspectiva de pensar globalmente, também agir, né, não só localmente, mas agir globalmente. E as nossas expectativas pós-marcha é de examinar, de monitorar como as políticas que a gente reivindicou vão ganhar algum tipo de assento na institucionalidade brasileira, né, como a gente vem fazendo sempre, examinando, e também como é que a gente pode se manter como um núcleo, né, sujeitas políticas históricas que pensaram e pensam um outro projeto de país, porque a gente não foi marchar só para nós. A gente foi marchar pensando cidadania ampliada para todo mundo. Obviamente que nós, por estarmos na base da pirâmide, somos as mais afetadas, mas eu acho que a gente reivindica democracia, um Estado que seja realmente republicano. Então a gente sai dessa marcha com olhos, corações assim muito fortes, olhos atentos para exigir mais do Estado brasileiro, para a gente também ver na sociedade os avanços, porque quando a gente está falando de Estado, também a gente pode dialogar com a sociedade brasileira, dos avanços. Muitas mulheres negras que não tinham marchado falaram: eu quero ir agora nessa segunda marcha, eu quero participar desse processo, quero fazer parte da história. Então, para a gente é um momento de reposicionamento e de acompanhamento, de monitoramento do que vai vir assim nesses próximos anos. As pessoas disseram: vocês estão marchando, né, eu vi, inclusive, em alguns órgãos de imprensa, as mulheres marcham porque não foram indicadas no STF. Não foi por isso. Nós marchamos magoadas. Nós marchamos com raiva, porque o anúncio foi no 20 de novembro. Isso é de um desrespeito inominável. Claro, só que a marcha está sendo pensada há 2 anos. A gente não marchou só por isso. Claro que no dia da marcha estávamos todas assim. Não esqueceremos o que foi feito com a gente. Novamente voltando à lata do lixo. Agora o lixo vai falar numa boa, porque é só com quem não importa que você faz isso. Escolha outro dia, mas não naquele dia. Por que aquele dia foi escolhido? Porque tanto faz. Não foi pensado para nos ofender, mas assim, não é tanto faz sem qualquer dia. Isso não interessa, isso não vai afetar a institucionalidade brasileira, né. E aí, por outro lado, também as pessoas disseram: "Olha, vocês marcharam no dia da prisão do Bolsonaro, e que simbolismo e tudo mais, né, da prisão física". Então eu acho que a gente está aí com muita indignação, com muita raiva, mas com muita esperança, com muita alegria, porque a gente olha para trás e diz: "Olha onde a gente chegou", e a gente chegou sozinha, né, a gente chegou sem um consórcio, né, do Estado brasileiro, de organizações, mesmo as ditas progressistas, que até um tempo atrás negavam o racismo. Eu acho que, sob esse ponto de vista, a marcha ela é vitoriosa e ela apresenta para o país uma possibilidade da gente se repensar enquanto nação, mas também de pôr em prática políticas derivadas de uma outra visada, de um outro olhar, né, sobre o mundo e sobre o nosso país.
Perfeito. Então, a Rosane Borges é autora de Imaginários Emergentes e Mulheres Negras, Representação, Visibilidade, Formas de Gestal Impossível, que acaba de sair pela Instante. Rosane, queria agradecer muito a sua participação. Foi um grande prazer conversar com você. Para mim também, uma grande alegria estar aqui no Ilustríssima Conversa, que eu já sou assim uma ouvinte de carteirinha. Então é uma alegria estar aqui e ser ouvida por você, por um podcast que eu tanto gosto e admiro. Este foi Ilustríssima Conversa. Eu sou Eduardo Sombini e a edição de som foi feita pelo Rafael Conkle. Se você tiver algum comentário, crítica ou sugestão, não deixe de me escrever. Pode ser pelas redes sociais ou pelo meu e-mail, eduardo.sombini@grupofolha.com.br. A gente se vê daqui a 2 semanas, no último episódio do ano. Até lá!